Queridos, nós estamos, então, hoje eu quero trazer uma palavra para você que impactou muito a minha vida. Vocês sabem que eu amo falar sobre a volta de Jesus. Não tem nenhum tema que eu ame mais do que esse. Então, faz mais de 20 anos que eu estudo a respeito disso. E hoje, eu prometo para você que eu vou trazer uma coisa bombástica aí. Você está preparado? Quero deixar claro que eu não vou marcar data, não estou marcando data, tá? Para ninguém sair dizendo, o pastor Lamartine está marcando a data da volta de Jesus. Mas eu quero trazer para você uma mensagem que certamente vai te deixar meio encucado. Porque me deixou muito encucado. Essa mensagem que eu estou pregando, alguns dos estudiosos mais profundos da palavra no mundo estão crendo nesta palavra. Então, no mínimo, é uma grande advertência para todos nós quanto à volta de Jesus. Amém? Lucas capítulo 21, versículo 25. Eu quero que você preste muita atenção, porque eu preciso que você, junto comigo, faça o link dos textos. Não é nada complicado não, mas é importante você não perder o fio da meada. Lucas 21, 25 diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Jesus está falando a respeito da vinda dele. E uma das coisas que ele diz que vai acontecer por ocasião da sua vinda, a perplexidade das nações, por causa de algumas coisas. Ele cita o bramido das ondas. Hoje está muito comum a gente ouvir falar das tsunamis, não é verdade? E as tsunamis que têm deixado o mundo inteiro perplexo com a força do mar, é um dos sinais da vinda de Jesus. Mas o texto aqui fala também sobre sinais no sol, na lua e nas estrelas. E para que a gente possa fundamentar o que nós estamos ensinando aqui, eu quero que você abra Gênesis 1:14, porque aqui nesse texto, a palavra diz que quando Deus criou o sol e a lua, ele declarou alguns propósitos específicos para isso. Gênesis 1:14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, diga sinais, para estações, diga estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, o sol, portanto, e o menor para governar a noite, a lua. E fez também estrelas. Aqui Deus está dizendo que o sol e a lua teriam alguns propósitos. Na verdade são 4, mas eu quero me ater a 2 aqui especificamente. Diz assim o texto: e sejam, haja luzeiros no firmamento do céu para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, diga sinais. Eu vou ler para vocês aqui a definição do dicionário hebraico para esta palavra, ot. Diz assim: sinal, lembrança, presságio, advertência. Vamos lá? Sinal, lembrança, presságio, advertência. É a palavra sinal. E a segunda palavra que eu quero falar aqui para vocês é essa que está traduzida como estações. No hebraico, moed. Vejam o que ela significa efetivamente também no dicionário hebraico. Tempo determinado, reunião, período sagrado, festa estabelecida, período determinado. Amém ou não? Literalmente, esta palavra moed significa uma convocação para as festas judaicas. Quantos de vocês sabem que o povo judeu tinha 7 festas ao longo do ano que eles comemoravam? Em outras palavras, Deus está dizendo aqui que Ele criou
o sol tem 4 finalidades para governar o dia, a noite, para fazer as estações, mas ele fala de 2. Primeiro, para ser um presságio, um sinal, uma advertência, que significa a palavra sinal. E a segunda tradução para o que nós temos aí na nossa Bíblia como estações, nada mais é do que um encontro, tempo determinado. Agora eu vou mostrar para vocês aqui que sinal é esse. Pergunta para a pessoa, que sinal é esse? O que será que Deus está querendo falar com a gente? Vocês sabiam que a língua hebraica é uma língua que ela tem significados pictóricos? Por exemplo, se eu falar para vocês aqui e perguntar o que é H2O? Pode falar o que é H2O? Água. Todo mundo olha um H2O, sabe que é água, sabe ou não sabe? Mas quantos aqui sabem que esse H2O é uma fórmula também? O que está dizendo H2O? Tem 2 átomos de quê? De hidrogênio. E um átomo de oxigênio. Amém ou não? É verdade ou não? Você vai tomar aquela água H2O e fala, estou tomando 2 átomos de hidrogênio e de oxigênio. Tudo bem? Pois é, a língua hebraica é assim. A palavra ot, ela é traduzida por sinal, advertência, presságio. Mas na própria palavra, a gente descobre que sinal é esse. A primeira letra é a letra Aleph. Põe lá, por favor, o Pedro. No hebraico antigo, a letra Aleph, a primeira letra do alfabeto, era a cabeça de um touro. E na cultura agrícola, o touro é o animal mais forte. Então, com o tempo, a letra Aleph passou a significar o quê? Algo poderoso. Quando diz respeito a pessoas, é o chefe da tribo. Por exemplo, a palavra Aluf é o chefe. Quantos aqui tem um Aluf na sua vida? Portanto, a primeira letra, diga assim, homem poderoso. A segunda letra é Vav, só que essa letra Vav, lá no hebraico antigo, era um prego. Veja como parece de fato um prego. E a última letra, a letra Tav, é o quê? Sabe o que a palavra sinal, presságio, advertência significa? O homem forte pregado na cruz. Glória a Deus ou não? É a mesma coisa que o H2O. Ela significa sinal, mas ela aponta para a vida de Jesus. Será que eu não estou inventando? Vocês vão ver mais para frente. Literalmente, que a vinda de Jesus cumpriu perfeitamente as 4 primeiras festas do calendário hebraico. A primeira vinda, a segunda vinda vai cumprir perfeitamente as 3 últimas festas. Amém ou não? Então diga assim, que sinal é essa advertência? Diga assim, a vinda de Jesus. Amém? Portanto, o que Gênesis capítulo 1, verso 14 está dizendo, que o sol e a lua estariam ligados, os sinais no sol e na lua estariam ligados à vinda de Jesus. E estariam ligados também às festas judaicas. Porque esta palavra significa convocação, encontro, festas judaicas. Quando a gente fala em festa, a gente pensa em comida. Deus está falando do encontro aqui. Amém? Agora, que tipo de sinal será que a Bíblia fala que está ligado à volta de Jesus? Diga para o teu irmão. Quando Jesus vier, o anúncio do céu será eclipse. Aliás, haverá eclipse do sol e da lua. Eu vou mostrar para vocês depois. Há 2 tipos de eclipse. O primeiro é o eclipse do sol. Põe lá, por favor. Quando a lua bloqueia o sol. E o segundo é o eclipse da lua. Esse é o eclipse do sol. O que está acontecendo? A lua passa na frente do sol e cobre a luz do sol em relação à terra. Você vai ver isso aqui. O segundo é o eclipse lunar.
quando a sombra da terra impede que a luz do sol incida sobre a lua. Amém ou não? Este é o eclipse lunar total. E o outro que eu mostrei é o eclipse solar total. Pode tirar. Agora, queridos, vocês querem ver, quantos aqui querem ver algumas evidências bíblicas de que a vinda de Jesus tem a ver com o eclipse do sol e da lua? Quantos aqui querem ver? Joel capítulo 2, 31. Quando eu ler, Pedro, por favor, você mostra de novo, tá? Olha o que diz a Bíblia. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém ou não? Quando fala de sol se converter em trevas, é eclipse solar. E a lua em sangue é o eclipse lunar. Tanto é que a Bíblia está falando isso, que hoje, em inglês, quando você fala sobre o eclipse da lua, ele é chamado de Blood Moon Eclipse. Lua de sangue. A própria NASA chama o eclipse lunar de lua de sangue. E Joel está dizendo que antes que venha o dia do Senhor, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Marcos capítulo 13, nos versos 24 a 26, diz assim, Jesus falando: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina. A lua toda como sangue. Quantos aqui estão crendo que tem a ver com a vinda de Jesus, o eclipse solar e lunar? Diga para a pessoa do teu lado, fique preparado, quando vir um eclipse. Bom, para que você entenda, há muitas outras descrições sobre a vinda de Jesus que falam deste fenômeno. Na verdade, são 9 profecias que falam literalmente sobre a vinda de Jesus, envolvendo um eclipse solar e um eclipse lunar. Mas tem um problema aqui. Como é que a gente vai poder saber qual é o eclipse? Que tem milhares. Diga para a pessoa do teu lado, como é que você vai saber? Eu vou te responder. Não dá para saber. Mas eu quero te levar a pensar sobre algumas coisas. Sobre um fenômeno que nós estamos tendo, vamos ter agora recentemente, nos anos 2014, 2015. Mas antes disso, eu comecei falando para vocês que o sinal ou presságio que o sol daria tinha a ver com as festas bíblicas, amém ou não? E falei que tinha a ver com a vinda de Jesus. Quantos de vocês se lembram quais são as 7 festas? Primeiro é Páscoa. A Páscoa começa o ano religioso. A segunda, que começa logo no dia seguinte, é chamada de Hag Hamatzah. Significa pães ázimos, pães sem fermento. A terceira é primícias, quando o povo judeu traz a colheita da cevada e oferece a Deus. A quarta é Pentecostes, a festa das semanas. A quinta é trombetas, chamado também de Shana, Rosh Hashanah, a cabeça do ano, o início do ano civil. É o ano novo judeu, que acontece quando? Entre setembro e outubro. Então, é chamada também pelos hebreus de Yom Teruah, o dia de tocar a trombeta. Depois vem o Yom Kippur, que é o feriado mais santo do povo judeu, que é chamado também dia do perdão ou dia da expiação.
E a última festa é a festa de Sucote ou tabernáculo. Tabernáculos, está no plural. Vocês querem ver como Jesus cumpriu perfeitamente as 4 primeiras vindas? Quantos aqui sabiam que Jesus morreu no dia da Páscoa? Vocês acham que foi por acaso? Vocês sabem que hora Jesus morreu? Pode falar, 3 horas. Sabe por que ele morreu 3 horas? Porque 3 horas era a hora de se ofertar o sacrifício da Páscoa. Enquanto o sacerdote estava sacrificando o cordeiro no templo, Jesus estava morrendo na cruz. Exatamente, a precisão é cirúrgica. Então diga assim, Jesus morreu na Páscoa. A segunda festa, chamada de Pães Ázimos, é muito interessante, porque o povo judeu até hoje, a mulher ela tem que procurar junto com os filhos e tirar todo tipo de fermento da casa. Não pode ter nenhuma migalha na casa, eles vão limpando, porque eles têm que entrar nesta festa sem fermento. O pão que eles comem é um pão sem fermento. Quantos aqui já viram aquele pão sem fermento que os judeus fazem? Agora, vejam o que eles dizem. O pai reúne a família, ele bota dentro de uma pequena bolsa de linho, um pedaço de pão sem fermento. E ele quebra esse pão. Ele pega metade do pão, esconde num linho, e vai e esconde num lugar da casa. Aí ele diz para os filhos, vocês têm que procurar o pão. E a criançada adora, né? Porque fica todo mundo atrás de onde que está o embornal com pão. E o pai diz assim, aquele que achar o pão vai ser muito abençoado. E a criançada então, né, judeu principalmente ortodoxo, tem 5, 6 filhos, a casa fica aquela festa, todo mundo procurando onde que está o pão escondido. E aí eles pegam, quem acha o pão diz eu achei, então ele vai receber uma bênção. E aí toda a família pega um pedacinho, cada um pega um pedacinho daquele pão e come. Quando Jesus dizia, eu sou o pão que desceu do céu sem fermento, simboliza exatamente o quê? Que Jesus ficou debaixo da terra, escondido, e quem o achar vai ser abençoado. Queridos, Jesus foi enterrado e no dia de Pães Ázimos, ele era o pão escondido. E quem o achar é abençoado. Amém ou não? Cumpriu exatamente a segunda festa. A terceira festa é a primícias. Seria no terceiro dia a partir da Páscoa. Adivinhe que dia que Jesus ressuscitou? No terceiro dia. Por isso que o apóstolo Paulo diz, Jesus é a primícia dos que dormem. Morreu na Páscoa exatamente no dia. Foi enterrado exatamente no dia de Pães Ázimos. Ressuscitou exatamente no dia de primícias. A partir daí, a quarta festa era 50 dias depois da Páscoa. Que dia que é? Pentecostes. O que aconteceu no Pentecostes mesmo? A descida do Espírito Santo. Amém ou não? Querido, vocês estão entendendo o que Deus falou ou não? Que o sol, porque a terra gira em torno do sol. É a gravidade do sol quem determina a duração do nosso ano. É a posição em relação ao sol que determina as estações. Primavera, verão, outono e inverno. Ou seja, o sol tem esta finalidade, mas tem também a finalidade, Deus está dizendo, por causa do sol vocês vão ter algumas festas específicas. E estas festas nada mais são do que ensaios para a vinda de Jesus. Jesus veio na Páscoa, morreu na Páscoa. Jesus foi enterrado no dia de Pães Ázimos. Ressuscitou em primícias. E a descida do Espírito Santo aconteceu exatamente
no Pentecostes. Essas são as 4 primeiras festas chamadas festas de primavera. Porque aí depois, no calendário hebreu, entra o período do quê? Do verão. E não tem festa nenhuma. E aí adivinha uma coisa. Vem as últimas 3 festas. Diga assim, trombetas, Yom Kippur e tabernáculos. O que vocês acham que trombetas fala do quê, hein? Pergunta para a pessoa do lado. Você acha que Jesus vai cumprir as últimas 3? Quantos aqui acreditam que ele vai cumprir exatamente com a precisão cirúrgica que ele cumpriu? Então eu vou contar para vocês o que é para o povo judeu que não crê no Messias, no Jesus, o que eles esperam da festa de trombetas. O que ela significa, a festa de trombetas? Em primeiro lugar, a festa de trombetas é a única festa no calendário hebraico que começa com a lua nova. Todas as outras é lua cheia. Então acontecia uma coisa interessante, porque o judeu, quem determinava o início da festa de trombetas, da lua nova, era o sacerdote. Ele tinha que olhar para o céu e tinha que ver o primeiro frisozinho da lua aparecendo. Sabe quando a lua fica totalmente escura e depois ela começa a aparecer, aquela é a lua nova. Agora, imagine que se tivesse um dia nublado, como é que ele ia saber? Isso era coisa séria. Então, desde o início, foi determinado que a festa de trombetas, ou a festa de lua nova, duraria 2 dias. Quando perguntam para Jesus quando ele vem, ele fala, ninguém sabe o dia e a hora. Sabe por que ninguém sabe o dia e a hora? Porque são 2 dias. Pode ser uma ou pode ser outra. Agora, para o povo judeu, o que significa literalmente a festa de trombetas? Diga assim, é o dia de soar a trombetas. E na celebração, eles tocavam 100 vezes a trombeta durante esses 2 dias. Mas a Bíblia diz que ao soar da última trombeta, Paulo falando lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, ele diz assim, no momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e todos serão transformados. Amém ou não? Vocês têm ideia de que vai acontecer? Que encontro é esse que Jesus vai ter no dia de trombetas? Diga-se arrebatamento da igreja. Amém ou não? Dá para crer nisso ou não? Jesus cumpriu as 4 primeiras. Mas ele está dizendo ao som da última trombeta, porque eram 100 toques. Quando tocar a última trombeta, e é interessante porque os judeus, eles dizem que nesse dia os mortos vão ressuscitar. Então mesmo que eles não creem no Messias, eles estão crendo direito, que vão ressuscitar mesmo, amém ou não? É chamado também de Yom Teruah, dia de tocar a trombeta. Nesta festa das trombetas, eles dizem também que é o dia que as portas dos céus vão estar abertas para os justos. Eles estão crendo tudo certo, eles só não entenderam que essa festa diz respeito à vinda de Jesus, amém ou não? Eles vão descobrir isso. Agora eu quero falar para vocês que antes de Jesus vir, ele vai mostrar para vocês sinais da sua vinda. E os sinais serão literalmente esses que eu falei para vocês: eclipse do sol e eclipse da lua. Amém ou não? Quantos aqui acham que Jesus quer que você esteja preparado para saber qual é o dia? Eu quero falar para vocês de um fenômeno. Depois você pode pesquisar na internet, no próprio site da NASA. É um fenômeno muito raro chamado de tétrade. Tétrade. O que parece tétrade? Tétrade, o que você lembra? 4. Porque é um fenômeno que é tão raro que desde a época de Jesus até agora só aconteceu 7 vezes. São 4 eclipses lunares seguidos de um ano e outro ano.
Agora, o que é interessante a gente ver? Desses 7, 3 deles nos interessam muito especialmente. Quantos eu falei? 7. Quantos nos interessam muito especialmente? Sabe por quê? Porque eles aconteceram exatamente nas festas judaicas. Lembram que Gênesis 1 diz que o presságio aconteceria com o sol e a lua, e que esse presságio tinha a ver com as festas? Lembram disso? Gênesis 1:14. Pois é, o primeiro episódio desses 3 que a gente está interessado, aconteceu em 1492. Desculpe, 1493, 1494. Aconteceu o primeiro na Páscoa de 1490, no dia. Diga para o teu irmão, exatamente no dia. Diga, nem um dia depois, nem um dia antes. Exatamente o primeiro na Páscoa de 1493, o segundo, Tabernáculos de 1493, o terceiro na Páscoa de 1494 e o quarto em Tabernáculo de 1494. Agora, por que ele interessa a gente? Porque o ano de 1492, ou seja, um ano antes, houve uma grande expulsão de todos os judeus que estavam na Espanha. Vocês sabiam disso? Quantos aqui já ouviram falar que os judeus foram expulsos da Espanha? E quando eles foram expulsos, muitos tiveram que se converter para não ser mortos. E aí nasceram os chamados judeus novos. Eles mudaram o nome para nome cristão, mas muitos fugiram e voltaram para Israel. Então diga assim, o primeiro apontou para a saída de Israel da Espanha. O primeiro evento tão importante aconteceu nas 4 festas, 4 eclipses lunares. O segundo aconteceu em 1949 e 1950. Exatamente, põe lá. Na Páscoa, primeiro, depois em Tabernáculos, o segundo. Na Páscoa, o terceiro, depois em Tabernáculos, o quarto. E esse eclipse, esses 4 eclipses sucederam exatamente o quê? O retorno de Israel em 1948, quando milagrosamente Israel voltou a ser uma nação num só dia. Gente, eu estou falando de um fenômeno muito raro. Desde Jesus até agora aconteceram 7. 3 deles estão relacionados ao povo de Israel. Digo, o primeiro, expulsão da Espanha. O segundo, nascimento de Israel. Vocês querem adivinhar qual que é o terceiro? Não põe não. Alguém pode adivinhar qual o próximo evento que foi importantíssimo para a nação de Israel? A Guerra dos 6 Dias. Quando aconteceu a Guerra dos 6 Dias? 1967. Põe o próximo lá, por favor. Então a terceira tétrade lunar aconteceu exatamente na Páscoa de 67, Tabernáculo de 67, Páscoa de 68, Tabernáculo de 68. Oi? Sempre nas 2 festas. Veja, exatamente no dia, viu gente? Nós não estamos brincando aqui não. Você depois, por favor, vá para o site da NASA e pesquisa. Tetrad. Se você lê inglês, você vai ver sobre isso. Vocês estão achando que tem alguma coisa a ver ou não? A Bíblia fala que vai haver sinais na lua e no céu, vai ou não? Põe por favor aí, ô Pedro, aquele gráfico de desenho. Dê uma olhada aqui. O próximo tétrade, a próxima tétrade que vai acontecer, está dando para enxergar? A próxima vai acontecer entre 2014 e 2015. No dia 15 de abril de 2014,
Portanto, exatamente no dia da Páscoa vai ter um eclipse lunar, com a lua de sangue. Depois em Sucote, que é Tabernáculos, no dia 8 de outubro. E aí vem, no dia 1º de Nisan, exatamente no mês que começa o chamado ano civil hebraico, vai ter um eclipse solar. Depois na Páscoa de 2015, 4 de abril de 2015, mais um eclipse lunar. No dia da festa de trombetas, o que é festa de trombetas mesmo? Arrebatamento. E Jesus está falando o quê? Que vai ter eclipse de lua e de sol. Exatamente no dia de trombetas, um eclipse parcial do sol. E depois, Sucote, Tabernáculos. Agora, por que eu fiz essa conta toda? Quantos aqui já ouviram falar do ano do jubileu? Quantos aqui já ouviram falar de jubileu? O que é jubileu, irmãos? Jubileu é 50 anos, porque o povo de Israel, eles tinham essas festas. Eles trabalhavam a terra durante 6 anos, os 7º anos eles descansavam a festa, era um ano sabático. Agora, depois de 7 ciclos de 7, portanto 49, vinha o ano do jubileu. No ano de jubileu, todas as terras, se você era judeu e você trabalhou, negociou mal a tua terra, perdeu a tua terra, no ano do jubileu ela voltava para a tua família. Amém ou não? A primeira reforma agrária que existiu no mundo foi a de Israel. Você quando comprava uma terra, você sabia que você tinha direito a ela até completar o jubileu. Com 50 anos, ela tinha que voltar para a família que tinha direito de herança. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque não há jubileu sem Israel estar na terra. Agora deixa eu perguntar, eu já falei aqui, vocês têm que decorar essas datas, gente. Quando Jerusalém voltou para a mão do povo judeu? Jerusalém. Em 48, o Estado de Israel voltou para a sua terra. Mas a cidade de Jerusalém só aconteceu em 67, na Guerra dos 6 Dias. Não existe jubileu sem Jerusalém estar na mão do povo judeu. Porque o jubileu acontece exatamente em Jerusalém. Agora eu vou contar uma coisa aqui, um segredo para vocês, ou uma coisa importante para você saber. Quantos aqui sabem que dia que o jubileu era celebrado? Alguém sabe em que festa que o jubileu tinha que ser estabelecido? Sempre o jubileu era estabelecido no Yom Kippur, dia do perdão. Sempre tinha que ser no dia do perdão. Agora detalhe, bota lá aquele gráfico de novo. Presta atenção aqui nesse 23 de setembro de 2015. Olha para o teu irmão e fala assim: agende esse dia para você. Eu não estou falando que vai acontecer, tá? Mas eu estou meio de olho. Sabe por quê, gente? Que dia que eu falei que o jubileu acontece? No dia do Yom Kippur. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando Jesus vier, primeiro ele vem em trombetas para arrebatar a igreja. Mas quando ele vier para pisar no Monte das Oliveiras, ele vai estabelecer o jubileu. O ano da restituição. Agora detalhe, se você, eu não estou dizendo, mas se você considerar exatamente o dia que Jerusalém voltou para o povo judeu, e você contar 50 anos, mas veja bem, se você contar 50 anos, tem muita gente fazendo essa conta, 50 anos daria 2017, já viram essa data, a gente falando de 2017? Mas tem um erro aí.
O ano judeu não tem 365 dias, tem 360. Então, se você multiplicar os 49 anos por 360, 17 mil é alguma coisa? A partir da data que Jerusalém voltou para o povo judeu, adivinha onde vai dar? 2015. Adivinha que data? Adivinha que data? Porque, gente, poderia ser aleatório. Eles não combinaram assim, não, vamos tomar Jerusalém de volta para nossa mão e vamos contar 50 anos. Não, não tem nada disso. Eles foram atacados. E quando eles venceram e Jerusalém passou a ser capital do povo de Israel, se você contar 50 anos, o 50º ano vai dar exatamente no ano do Yom Kippur. Nesse dia, podia ser qualquer outro dia, mas vai dar exatamente nesse dia. Que vai ter eclipse de sol, que vai ter eclipse de lua, vai estar caindo exatamente nos 50 anos, no início do 50º ano, ou seja, dá para a gente ficar pensativo, dá ou não dá? Claro que depende de outras vertentes. Alguém pode dizer, não, mas 1967 não é o início do ano, não é o início de contar para chegar ao jubileu. Desde que Israel foi expulso para as nações, nunca mais houve jubileu. Mas a partir do momento que eles voltaram para a terra, se Deus ainda está interessado em contar as datas, é muito interessante que esteja coincidindo com as tétrades, com o eclipse solar e exatamente com o dia do Yom Kippur. O dia em que o jubileu é estabelecido. De qualquer forma, querido, eu quero que você saiba que todos os sinais que eram necessários para a volta de Jesus já se cumpriram. E o principal deles é a volta do povo de Israel para a terra e a tomada de Jerusalém. Agora, sabe o que a Bíblia diz? Que depois que o povo de Israel voltasse para a terra, isso Ezequiel está falando sobre isso há 2.500 anos atrás. Ele diz, depois que eu reunir o meu povo e trouxer para a minha terra, nunca mais, diga nunca mais, o meu povo sairá da sua terra. E Isaías, que é um profeta que profetizou 700 anos antes, ele diz que o povo ia voltar para a terra voando sobre os ombros dos filisteus. Aí você fala, meu Deus, como é que o povo volta para a terra voando sobre os ombros dos filisteus? Se você olhar o mapa de Israel, você vai ver que tem um ombrozinho assim. Naquele ombrozinho lá está, sabe o quê? O aeroporto de Tel Aviv. E aquela faixa litorânea era onde os filisteus moravam. E a profecia diz que o povo de Israel ia voltar voando sobre os ombros dos filisteus. Quando você vem de avião, principalmente os que vieram da União Soviética para Tel Aviv, eles passam exatamente em cima do ombro dos filisteus, voando de volta para a sua terra. Querido, Deus é um Deus que não se atrasa e nem se antecipa. Ele está nos avisando desde o livro de Gênesis, que a gente tinha que olhar para os céus e ver no sol e na lua o presságio para a vinda do seu Filho Jesus. Aí alguém vai dizer, pastor, você está marcando data? Não estou marcando data, não sou louco. Mas a Bíblia nos deixa claro que Jesus vem em trombetas. Vem na data certa para nós. A Bíblia nos deixa claro que ele vem depois de um sinal no céu, em que o sol escurecerá e ficará em trevas, e a lua em sangue.
Por que eu estou trazendo essa palavra para você? Porque nós estamos vivendo num tempo em que a Bíblia diz, Jesus falou, que o dia que ele fosse voltar seria como os dias de Noé. Ninguém iria estar preocupado com isso. Ia todo mundo estar fazendo as suas coisas e o dia do Senhor viria como ladrão. Até esse termo eu quero que você saiba de uma coisa. Você sabe essa história de ninguém sabe o dia e a hora? No casamento do judeu, tinha algumas frases que eles usavam. Eu não estou falando isso inventando não, tá? Eu estou lendo em livros de rabinos. Por exemplo, quando alguém perguntava para o noivo, escuta, quando é que vai ser o dia do teu casamento? Ele dizia assim, eu não sei, só meu pai sabe. Sabe por quê? Porque existia um protocolo. Quando ele ia lá e fazia o noivado, celebrava com o pai da noiva, ele aceitou o dote que ele estava oferecendo. O homem judeu, o jovem, ele tinha que voltar para a casa do pai e lá construir uma casa para ele morar com a esposa dele. E ele só podia voltar para pegar a noiva quando o pai dele dissesse, agora está pronto. Às vezes ele podia estar pronto, pai, não, precisa de um acabamento aqui, ó. Era o pai que ia dizer, agora está pronto. Então, o dia do casamento, quem sabia era o pai do noivo. Por isso que Jesus disse, ninguém sabe o dia e a hora, porque é o pai que vai determinar, amém ou não? Mas quando ele vinha para o seu casamento, ele ia para uma lua de mel de 7 dias. Depois de 7 dias, ele voltava e apresentava a noiva para todo mundo. Quando Jesus vier, no dia da trombeta, que é o dia do casamento, ele vai levar a igreja para uma semana de lua de mel. E uma semana, eu creio que são 7 anos que a Bíblia fala dos 7 anos de tribulação. Mas no final desses 7 anos, ele vem para apresentar a noiva, quando ele vai descer e pisar lá no Monte das Oliveiras e vai fender e vai estabelecer o dia do jubileu. E vai iniciar exatamente os 1000 anos. Eu não sei que dia que vai ser. Mas que isso está deixando os estudiosos sobre a volta de Jesus com os cabelos arrepiados está. Então eu quero que você, querido, entenda que nós estamos vivendo os dias em que devemos nos consagrar a Deus. Viver como se fossem os últimos dias. Porque a Bíblia fala sobre a vinda do Senhor. E fala das virgens prudentes e das imprudentes. As prudentes são aquelas que esperam que ele venha. E por isso se prepararam. Tem muita gente que nem crê que Jesus vai voltar mais. Estes são imprudentes. Quando ele vier, eles vão ser pegos de surpresa. Mas nós, o que esperamos a sua vinda, nós estamos preparados, amém ou não? Quantos aqui creem que Jesus vai voltar? Quantos aqui creem que Deus vai cumprir exatamente o cronograma que ele estabeleceu? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei o dia e não sei a hora, mas uma coisa eu sei. Vai ser em trombetas. Trombetas é sempre mês de setembro. Mês de setembro, bote a barba de molho. Tem tanto detalhe que eu às vezes vou esquecendo, mas vou lembrando no meio do caminho. Vocês sabiam, por exemplo, que no período que antecede trombetas, são 21 dias, que vai até o dia do Yom Kippur. O judeu tem um período chamado de arrependimento. Todo ano. Todo ano. Quando tem no Rosh Hashanah, os judeus estão lá festejando, mas estão examinando a sua vida. E tem um Shabat, um sábado especial, que cai dentro desse período, entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur. O dia que acontece o sábado é chamado de Shabbat Shuvah. Você sabe o que é Shabbat Shuvah? Shabbat é sábado. Sabe o que é Shuvah?
volta. Shabat Shuvah, o sábado da volta. Quando Jesus vem, eu creio que vai ser exatamente neste Shabat. Que ano? Não sei. Mas que eu estou de olho nesse ano 2014, 2015, eu estou, viu? Então não faz plano para 30 anos não, querido. Acho que não vai dar tempo. Faça o que você tiver que fazer agora. Busque a Deus agora. Consagre a tua vida agora. Porque nós estamos vivendo os dias em que as Escrituras estão mostrando para nós que o Senhor está para voltar. Amém? Feche os seus olhos. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando Jesus vier, Ele vai levar a sua igreja. E vai começar um período muito difícil para os homens. Porque é um período de juízo. Os judeus dizem que trombetas é um dia de portas abertas. Mas é também o dia que vai começar o juízo. E eles dizem que no Yom Kippur as portas se fecham. Ou seja, mesmo depois do arrebatamento, vai haver um tempo de oportunidade. Mas quando Ele voltar, aqueles que não creram, não terão outra chance. Então, querido, esse é o tempo de nós buscarmos a Deus. Esse é o tempo de nós dizermos para o Senhor: Pai, eu quero examinar minha vida. Eu quero ser um crente mais fiel. Eu quero viver para Ti. Eu não quero viver como essa vida fosse uma vida sem um destino. Eu não quero empurrar os meus dias com a barriga sem entender que eles têm propósito para mim. Que o Senhor tem propósito para mim. E os meus dias podem ser usados para glorificar o Teu nome e para advertir aqueles que não creem na Sua volta. Que eu possa ser usado, meu Deus. Que eu possa ser um arauto. Que eu possa pregar a Tua palavra. Que eu possa ser instrumento do Senhor sobre a vinda do Teu Filho Jesus. Querido, se você hoje quer consagrar a tua vida e dizer: Senhor, eu quero viver como se o Senhor estivesse voltando amanhã. Se você quer colocar a sua vida, a palavra de Deus diz que você tem que vir como você está. Porque não serão os santos que vão ser arrebatados, serão aqueles que creem. Creem em primeiro lugar no sacrifício que Jesus Cristo fez. Porque todos esses encontros, todos eles, representam oportunidades para que os homens vejam que Jesus veio para salvar a humanidade. Então você que hoje talvez esteja abatido, triste, sem esperança, eu quero que você saiba que Deus já marcou um dia em que Ele vai te ressuscitar. Se você tiver morrido, neste dia você vai ressuscitar e receber um novo corpo. Se você estiver vivo, neste dia você vai ser transformado. Se você quer hoje entregar o teu coração, seus medos, suas angústias, eu queria pedir para você ficar de pé. E nós vamos como igreja dizer: Maranata, Jesus, vem para nossa. Vem para a tua igreja em nome de Jesus. Fique de pé, querido. Vamos orar.
Talvez você esteja vivendo um momento difícil na tua história. Talvez esteja passando por uma depressão, por uma luta. Mas o Senhor te diz hoje: levanta os teus olhos. Olha para o alto de onde vem o teu socorro. Não é tempo de se entregar. É tempo de clamar a presença do Senhor, porque Ele vem. E enquanto isso, Ele quer que nós estejamos clamando a Ele, dizendo: Senhor, toca na minha vida, transforma o meu coração, dá-me, Senhor, vitória, porque eu quero ser o instrumento da Tua palavra para aqueles que não creem em Ti. Amém ou não? Então diga: Senhor meu Deus, ainda que as pessoas não creiam que o Senhor vai voltar, eu creio que Tu vais voltar para a minha vida, para a vida da igreja, para aqueles que Te creem. Em nome de Jesus. Pai, eu consagro a minha vida. Eu me entrego ao Senhor. E eu Te peço que os meus dias, todos eles, sejam dias de viver para a Tua honra e Tua glória. Em nome de Jesus. Maranata, vem Jesus. Salva a minha família. Salva os meus amigos. Salva aqueles que não creem. Usa a minha vida para pregar a Tua palavra, até que Tu venhas, em nome de Jesus. Feche seus olhos, queridos, nós vamos terminar o nosso culto. Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo sejam com Teu povo todos os dias, até a consumação dos séculos. Fique de olho, fique esperando, viva como se fossem os últimos dias. Deus te abençoe, vá com Deus.